Imagine caminhar por uma floresta escura e silenciosa quando, de repente, você encontra algo que faz seu coração parar. Ali, no meio das folhas úmidas, um bebê frágil, enrolado em um cobertor sujo e ao redor dele, uma cobra gigantesca, imóvel. O que você faria? Correria? Tentaria salvá-lo? Essa é uma história que prova que milagres existem e que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus nunca abandona os seus. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente e você precisa ver até o fim. Porque quando esse homem pegou a criança nos braços, ele não imaginava que sua vida mudaria para sempre. Quer saber como essa história termina? Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias como essa merecem ser compartilhadas com o mundo. Agora, prepare-se, porque essa jornada vai te emocionar. A floresta estava mergulhada em uma escuridão silenciosa, interrompida apenas pelo som do vento soprando entre as árvores altas. As folhas secas no chão formavam um tapete crepitante sob os passos pesados de Marcos, um lenhador acostumado com a solidão da mata. Ele estava exausto depois de um longo dia de trabalho, carregando seu machado no ombro e mantendo o olhar fixo na trilha de terra batida à sua frente. Aquela era sua rotina diária, um caminho que percorria sem medo, já conhecendo cada árvore e cada curva da floresta. Mas, naquela noite, algo estava diferente. Um som estranho cortou o silêncio. Um som fraco, quase irreconhecível em meio ao farfalhar das folhas. Ele parou imediatamente, franzindo a testa. O barulho se repetiu. Não era o ruído do vento, nem o canto de um animal noturno. Era algo mais delicado, mais humano. Ele prendeu a respiração ao perceber o que era. Um choro. Seu corpo gelou no mesmo instante. Ele girou a cabeça, tentando identificar de onde vinha o som. O coração martelava em seu peito, e um arrepio percorreu sua espinha. Quem deixaria um bebê naquela floresta? Será que ele estava ouvindo coisas? Talvez fosse apenas sua imaginação, um jogo de sombras e sons da natureza. Mas então o choro se intensificou, e ele soube que não podia ignorar. Seguindo o som, Marcos caminhou alguns metros para fora da trilha principal, empurrando galhos e folhas para o lado. Foi então que seus olhos se arregalaram, e um nó se formou em sua garganta. Ali, entre as raízes expostas de uma árvore caída, havia um pequeno embrulho sujo. Um cobertor encardido, mal dobrado, envolvia algo que se movia levemente. Seu coração disparou. Ele se aproximou, agachando-se lentamente, com a respiração presa. Quando afastou parte do tecido, seu sangue gelou. Era um bebê. Uma criança recém-nascida, pele pálida e fria ao toque. Seus olhos estavam fechados, e os pequenos braços tremiam levemente. Mas não foi isso que fez Marcos recuar bruscamente. Bem ao lado do bebê, enrolada de forma quase protetora ao seu redor, estava uma cobra gigantesca. Suas escamas brilhavam sob a luz fraca da lua, e seu corpo musculoso estava levemente contraído, como se estivesse em alerta. O lenhador congelou. Ele já havia visto muitas cobras na floresta, algumas perigosas, outras inofensivas. Mas aquela era diferente. Seu tamanho era assustador, e a forma como estava posicionada ao redor da criança fazia parecer que ela estava guardando aquele bebê. O que aquilo significava? Se a cobra quisesse atacar, o bebê já estaria morto. Mas ali estava ele, vivo, chorando baixinho, enquanto o réptil permanecia imóvel ao seu lado. Marcos sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que precisava agir, mas qualquer movimento errado poderia ser fatal. O suor escorria por sua testa enquanto sua mente buscava desesperadamente uma solução. Ele não podia simplesmente ir embora. A criança precisava ser salva. Mas como ele tiraria o bebê dali sem provocar a fúria da cobra? Marcos ficou imóvel, analisando cada detalhe daquela cena surreal. O bebê continuava emitindo pequenos soluços, sem mostrar qualquer sinal de pânico. E a cobra? Seus olhos estavam fixos nele, como se avaliasse sua próxima ação. Ele já havia ouvido falar de casos de cobras que se enroscavam em suas presas antes de atacar, esperando o momento certo. Mas essa cobra não parecia estar caçando.
Ele precisava pensar rápido. Não podia simplesmente estender a mão e puxar a criança. Se a cobra se sentisse ameaçada, poderia atacar em questão de segundos. O ar parecia mais denso, como se o tempo estivesse se arrastando em câmera lenta. Então, algo aconteceu. A cobra começou a se mover. Lentamente, seu corpo escorregou pela terra úmida, desenrolando-se ao redor do bebê de forma quase cuidadosa. Marcos prendeu a respiração. Aquilo não fazia sentido. Por que o réptil estava se afastando sem atacar? Ele engoliu em seco, tentando entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ele percebeu algo ainda mais estranho. O bebê estava completamente ileso. Não havia marcas em sua pele, nenhum arranhão, nenhuma mordida. Como ele havia sobrevivido tanto tempo ali? Ainda mais com uma cobra daquela magnitude ao seu lado? O suor escorria pela testa de Marcos enquanto ele decidia agir. Sem desviar os olhos da cobra, ele se abaixou lentamente e estendeu as mãos. Seus dedos tocaram o cobertor encardido, e ele sentiu a pele fria do bebê por baixo do tecido fino. Com um cuidado extremo, ele o pegou nos braços, segurando-o firme contra o peito. A cobra não se moveu. Ela apenas deslizou para longe, desaparecendo entre as folhas secas da floresta. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não sabia explicar o que tinha acabado de acontecer. Era como se a cobra tivesse entregado o bebê para ele. Com o coração disparado, ele se levantou e começou a caminhar apressadamente de volta para a trilha. Ele não sabia quem havia deixado aquela criança ali, nem por que a cobra parecia protegê-la. Mas uma coisa era certa, e aquele bebê precisava de ajuda. E Marcos estava decidido a levá-lo para um lugar seguro. Enquanto caminhava, uma pergunta ecoava em sua mente. Afinal, aquilo havia sido apenas uma coincidência ou um milagre? Marcos atravessou a floresta com passos apressados, segurando o bebê com firmeza contra o peito. O calor do pequeno corpo parecia fraco, mas ainda estava ali. Seu coração martelava no peito, a mente tomada por uma única certeza: dele precisava levar aquela criança para um lugar seguro. A noite parecia mais fria, e a escuridão ao redor pesava como nunca antes. O que aconteceria se fosse tarde demais? Ao finalmente alcançar a estrada de terra que levava à cidade, Marcos avistou as luzes distantes de um pequeno hospital. Seus pés doíam, mas ele não diminuiu o ritmo. Assim que entrou no pronto-socorro, uma enfermeira correu ao seu encontro, surpresa ao vê-lo com o bebê nos braços. "Meu Deus! Onde você encontrou essa criança?" Ela perguntou, já pegando o bebê cuidadosamente. "Na floresta." Ele estava sozinho. Marcos hesitou por um segundo, tentando encontrar palavras para descrever o que havia acontecido. Como ele poderia explicar que uma cobra gigante parecia ter protegido aquela criança? A equipe médica rapidamente levou o bebê para a ala pediátrica, enquanto um dos médicos permaneceu para falar com Marcos. Seu olhar era sério, preocupado. "Ele está bem?" Marcos perguntou, incapaz de esconder a tensão na voz. "Está muito frio, mas não parece ter ferimentos graves." "Faremos alguns exames", respondeu o médico. "Antes de continuar, já chamamos a polícia. Precisamos descobrir o que aconteceu." Minutos depois, 2 oficiais chegaram ao hospital. Marcos contou exatamente o que havia encontrado, omitindo apenas a parte da cobra. Ele não queria que achassem que estava delirando. Um dos policiais anotava tudo em um caderno, enquanto o outro falava pelo rádio, solicitando que procurassem na região por qualquer pista sobre quem poderia ter abandonado a criança. Foi então que algo surpreendente aconteceu. "Recebemos uma denúncia sobre uma mulher correndo pela floresta há algumas horas", disse um dos policiais. Uma testemunha afirmou tê-la visto gritando coisas desconexas. Parecia perturbada e falava sobre um bebê. Marcos sentiu um arrepio percorrer seu corpo. "O que ela disse exatamente?" ele perguntou, a voz tensa. O policial olhou para suas anotações antes de responder. "Eu não quero essa criança." Ela repetia isso sem parar enquanto corria. Depois disso, desapareceu na mata.
O lenhador sentiu um nó na garganta. Então, era isso? A própria mãe havia deixado o bebê para morrer? Ele não sabia se sentia raiva ou tristeza. Mas, no fundo, uma certeza se formava dentro dele. Deus não havia deixado aquela criança morrer. Algo maior a havia protegido. Os dias passaram, mas Marcos não conseguia tirar o bebê da cabeça. Ele voltava ao hospital todas as manhãs, perguntando sobre o estado da criança. Os médicos o apelidaram de o bebê milagre, pois, apesar das condições em que foi encontrado, estava completamente saudável. Os policiais investigavam a identidade da mãe, mas até aquele momento não tinham nenhuma pista concreta. Era como se ela tivesse desaparecido. Não havia registros de uma mulher grávida desaparecida na região. Não havia relatos de alguém procurando por uma criança. Era como se ninguém quisesse aquele bebê. E essa ideia martelava a mente de Marcos. Ele não tinha filhos. Nunca havia pensado em ser pai. Sua vida era simples, solitária, e dedicada ao trabalho duro na floresta. Mas, toda vez que olhava para aquela criança no berço do hospital, sentia algo diferente. Como se tivesse sido colocado ali por um motivo maior. Então, no 7º dia desde o resgate, ele tomou uma decisão. Entrou no hospital como fazia todas as manhãs, mas, dessa vez, ao invés de apenas perguntar pelo bebê, procurou a assistente social responsável pelo caso. "O que acontece agora?" ele perguntou. A mulher, de olhar gentil, suspirou. "Se ninguém da família aparecer, ele será levado para um abrigo até que o Estado encontre uma solução." As palavras pareciam frias demais para a realidade daquela criança. Um bebê que já havia sido abandonado uma vez. Marcos respirou fundo. "Eu quero adotá-lo." A assistente social ergueu os olhos, surpresa. "Tem certeza? A adoção é um processo longo." "Eu tenho certeza", se ele interrompeu. Naquela noite, enquanto saía do hospital, sentiu algo que há muito tempo não sentia, paz. Ele ainda não sabia como seria o futuro, mas uma coisa era certa. Aquele bebê tinha sido protegido por algo muito maior do que qualquer um podia explicar. E agora, ele faria de tudo para garantir que nunca mais fosse abandonado. Os dias passaram, e Marcos enfrentou um processo burocrático mais difícil do que imaginava. Ele sabia que adotar uma criança não seria simples, mas não esperava tantas perguntas, tantas avaliações, tantos olhares desconfiados. A assistente social queria ter certeza de que ele estava preparado para ser pai, e, para isso, precisava investigar cada detalhe de sua vida. "Você mora sozinho?" ela perguntou, analisando a ficha dele. "Sim. Trabalho na floresta, sou lenhador", respondeu Marcos, firme. "Já cuidou de uma criança antes?" Ele hesitou. "Não. Mas eu aprendi a cuidar de mim desde cedo. Sei o que é precisar de alguém e não ter ninguém. Eu não vou deixar esse bebê passar por isso." A assistente social fez uma pausa antes de anotar algo no papel à sua frente. Marcos sabia que ela ainda tinha dúvidas, mas, para sua surpresa, no final da conversa, ela lhe deu uma resposta que aqueceu seu coração. "Vamos iniciar o processo de guarda temporária. Isso significa que, por enquanto, o bebê ficará com você. Se tudo correr bem, poderemos dar continuidade à adoção definitiva." Naquela noite, Marcos voltou para casa com o bebê nos braços. Seu pequeno milagre. Ao entrar em sua humilde cabana, olhou ao redor, percebendo o quanto o lugar parecia frio e vazio. Antes, aquele espaço solitário nunca o incomodou. Mas agora, com uma criança em seus braços, parecia errado. Ele precisava tornar aquele lugar um lar. Foi até o pequeno quarto que havia preparado e deitou o bebê no berço recém-montado. Ficou observando por alguns instantes, sem saber exatamente o que fazer. Então, pela primeira vez, percebeu um detalhe importante. "Você precisa de um nome." Ele ficou em silêncio, pensando. E então, como se uma voz soprasse em seu coração, a resposta veio. Gabriel. Era perfeito. Forte, mas ao mesmo tempo, doce.
E tinha um significado especial. O nome de um anjo. Afinal, só poderia ter sido a mão de Deus que o manteve vivo naquela floresta. Naquela noite, Marcos dormiu mais leve do que nunca. Pela primeira vez em anos, sentiu que sua vida finalmente tinha um propósito. Mas ele ainda não sabia dos desafios que estavam por vir. Os primeiros dias com Gabriel foram difíceis. Marcos nunca havia cuidado de um bebê antes, e cada pequeno detalhe parecia um desafio impossível. O choro incessante nas madrugadas o deixava exausto. Ele tentava preparar mamadeiras na pressa, derramando mais leite na pia do que na mamadeira. Aprendeu, da pior maneira possível, que trocar fraldas não era uma tarefa tão simples quanto imaginava. Mas, por mais cansativo que fosse, ele não reclamava. Cada vez que segurava Gabriel em seus braços, sentia algo que nunca havia sentido antes. Amor. Certa tarde, enquanto caminhava pela cidade para comprar suprimentos, ouviu duas mulheres cochichando ao vê-lo passar com o bebê. Esse é o lenhador que encontrou o bebê na floresta, não é? Sim, dizem que a mãe o abandonou. Que tipo de mulher faz isso? Marcos sentiu um aperto no peito. Ele mesmo já havia se feito essa pergunta muitas vezes. Como alguém poderia abandonar seu próprio filho daquela maneira? Mas, naquela noite, ele teve sua resposta. Era tarde quando ouviu batidas fracas em sua porta. Gabriel dormia no berço, e Marcos, curioso, caminhou lentamente até a entrada. Quando abriu a porta, seu corpo congelou. Ali, diante dele, estava uma mulher. Os cabelos desgrenhados, os olhos fundos e avermelhados, como se não dormisse há dias. Suas roupas estavam sujas, e as mãos tremiam. Você, a voz dela falhou. Você ficou com ele? Marcos soube na mesma hora. Você é a mãe de Gabriel. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. Marcos sentiu um misto de emoções. Raiva, confusão, mas, acima de tudo, um medo profundo. Por que você o abandonou? Ele perguntou, sem conseguir esconder a dor na voz. A mulher soluçou, levando as mãos ao rosto. Eu não queria, eu não tive escolha. Marcos não sabia se conseguia acreditar nela. Mas, quando olhou em seus olhos, viu algo que não esperava. Arrependimento. E naquele momento, ele soube que sua jornada com Gabriel estava apenas começando. Marcos sentiu seu coração acelerar enquanto encarava a mulher à sua frente. A mãe de Gabriel. A mulher que havia abandonado o bebê naquela floresta fria, deixando-o à mercê do destino. Por um instante, ele quis fechar a porta, afastá-la de sua vida e protegê-lo daquela figura que representava o passado sombrio do menino. Mas algo o impediu. A expressão no rosto dela não era de ameaça. Não era de alguém que vinha tomar algo de volta. Pelo contrário, era de dor. De culpa. Você pode me deixar entrar? A voz dela soou fraca, quase um sussurro. Marcos hesitou, mas, no fim, abriu passagem. A mulher entrou, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de algo invisível. Seus olhos vasculharam o pequeno ambiente da casa até pousarem no berço, onde Gabriel dormia tranquilamente. Ela engoliu em seco. Ele está bem. Melhor do que quando o encontrei, Marcos respondeu, cruzando os braços. Agora me diga, quem é você? A mulher respirou fundo, como se precisasse de coragem para falar. Meu nome é Helena. E eu sou a pior mãe do mundo. Marcos não disse nada, esperando que ela continuasse. Eu não queria abandoná-lo, Helena sussurrou, olhando para o chão. Mas eu estava sendo perseguida. Se eu ficasse com ele, teriam nos matado. O lenhador franziu a testa. Perseguida? Por quem? Ela fechou os olhos com força, como se revivesse algo terrível. Pelo pai dele. Aquela resposta pegou Marcos de surpresa. Ele se inclinou levemente para a frente. Continue. Helena respirou fundo. Ele era um homem cruel. No começo, eu não sabia, me envolvi, engravidei, e quando contei a ele, tudo mudou.
Ele não queria um filho. Disse que eu estava estragando a vida dele. Tentou me obrigar a tirar o bebê, mas eu fugi. Ela passou as mãos pelo rosto, secando as lágrimas. Passei meses escondida, tentando encontrar um jeito de proteger meu filho. Mas ele me encontrou. Eu sabia que, se ficasse com Gabriel, ele jamais estaria seguro. Então fugi para a floresta e fiz o que mais me dói até hoje. Helena olhou para Marcos, os olhos marejados de lágrimas. Eu sabia que, se Deus existisse, ele encontraria um jeito de salvar meu filho. O silêncio tomou conta da casa. Marcos sentiu um aperto no peito. Ele havia julgado aquela mulher sem saber da história completa. Agora, tudo parecia muito mais complicado. Ele olhou para Gabriel, dormindo tranquilo. O pai dele ainda está atrás de você? Helena assentiu. E se ele descobrir que Gabriel está aqui, ele não vai parar até conseguir o que quer. Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não deixaria isso acontecer. Os dias seguintes foram tensos. Helena estava fraca, exausta e faminta. Marcos, mesmo desconfiado, decidiu deixá-la ficar por um tempo. Ele precisava de respostas. Mas, acima de tudo, precisava garantir que Gabriel estivesse seguro. Helena ajudava como podia. Trocava as fraldas, alimentava o bebê e o segurava nos braços com uma ternura que partia o coração de Marcos. Ele via o amor nos olhos dela. Você ainda quer ser mãe dele? Ele perguntou, uma noite, enquanto observavam Gabriel dormir. Helena suspirou. Quero, mas não posso. Se eu ficar, coloco ele em perigo. Marcos sentiu um peso no peito. Ele não queria admitir, mas já havia se apegado profundamente ao menino. Não conseguia mais imaginar sua vida sem ele. Mas o perigo não tardou a mostrar sua face. Na manhã seguinte, enquanto Marcos cortava lenha do lado de fora, percebeu um carro preto parado na estrada de terra que levava à sua cabana. Seu corpo entrou em alerta. Ninguém costumava ir até ali sem motivo. A porta do carro se abriu e um homem alto, de terno escuro e olhar frio, desceu. Ele olhou ao redor, como se analisasse o ambiente. Então, seus olhos pousaram em Marcos. Você mora aqui? A voz dele era baixa, firme. Sim. Quem quer saber? O homem sorriu de lado, mas não era um sorriso amigável. Estou procurando por uma mulher. Helena. Você a viu? Marcos sentiu o sangue gelar. Ele manteve a expressão neutra. Não conheço ninguém com esse nome. O estranho o encarou por alguns segundos. Depois, olhou para a cabana atrás dele. Tem certeza? Marcos não piscou. Absoluta. O homem permaneceu ali, como se tentasse decidir se acreditava ou não. Depois, deu um passo para trás e ajeitou o paletó. Se souber de algo, me avise. E então, sem dizer mais nada, voltou para o carro e partiu. Marcos ficou parado ali por alguns instantes, sentindo o coração disparado. Ele sabia. Aquele homem era o pai de Gabriel. E agora, sabia que estavam ali. Marcos fechou a porta da cabana com o coração disparado. Helena estava sentada em um canto, abraçando os próprios joelhos. O medo em seus olhos confirmava o que ele já sabia, eles estavam em perigo. Ele veio até aqui, Marcos disse, a voz carregada de tensão. Helena arregalou os olhos. O quê? O pai de Gabriel. Ele sabe que você está por perto. Ela cobriu a boca com as mãos, tentando conter o choro. Precisamos ir embora, Sela sussurrou. Se ele nos encontrar. Mas Marcos não ia permitir que aquele homem levasse Gabriel. Ele tinha que proteger o bebê, não importava o custo. Naquela noite, ele fez o impensável. Preparou suas coisas, pegou Gabriel nos braços e conduziu Helena para fora da cabana. Não podiam mais ficar ali. Caminharam pela floresta, atravessando a escuridão apenas com a luz da lua iluminando o caminho. Cada passo era uma batalha contra o medo.
Depois de horas andando, chegaram até uma cidade pequena e distante. Marcos conhecia um padre naquele local, um homem bondoso que sempre ajudava a quem precisasse. Padre Miguel, Marcos chamou, segurando Gabriel com firmeza. Precisamos da sua ajuda. O padre os recebeu com um olhar preocupado. Quando Marcos contou tudo o que havia acontecido, o homem fez um longo silêncio antes de responder. Deus nos ensina que devemos proteger os inocentes. Vocês podem ficar aqui, mas se esse homem realmente os está procurando, vocês precisarão de um plano. Marcos assentiu. Ele não ia correr mais riscos. Gabriel era sua prioridade. Nos dias seguintes, ele organizou tudo. Procurou um advogado, entrou com um pedido emergencial de guarda definitiva e garantiu proteção legal para que ninguém pudesse tirar Gabriel dele. Helena, por sua vez, decidiu fazer algo ainda mais arriscado. Vou enfrentá-lo, ela disse, certa de sua decisão. Ele precisa saber que nunca terá nosso filho. Marcos tentou argumentar, mas sabia que essa batalha não era só dele. E então, Helena assumiu por um dia inteiro. Quando voltou, trazia uma expressão de alívio no rosto. Ele não vai mais nos procurar, ela disse, e pela primeira vez, um sorriso genuíno surgiu em seus lábios. Marcos nunca perguntou o que ela fez ou disse. Mas sabia que a guerra finalmente tinha acabado. Meses se passaram. Gabriel cresceu saudável, rodeado de amor. Marcos conseguiu oficialmente sua guarda e, pela primeira vez, sentiu que tinha uma família de verdade. Helena, por outro lado, decidiu partir. Meu lugar não é aqui, ela disse, segurando as pequenas mãos de Gabriel antes de se despedir. Mas saiba que sempre estarei torcendo por vocês. Marcos não tentou impedi-la. Ele sabia que ela precisava seguir seu próprio caminho. Agora, só restavam ele e Gabriel. Pai e filho. Certa manhã, enquanto observava Gabriel brincar no quintal, Marcos sentiu uma paz profunda invadir seu peito. O menino, que um dia foi abandonado, agora tinha um lar. Tinha amor. Tinha um futuro. Ele sorriu. Deus te guardou, meu filho, murmurou, com os olhos marejados. E naquele momento, soube que nada mais poderia separá-los. Gostou dessa história emocionante? Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. E compartilhe com seus amigos para que essa mensagem de fé e esperança chegue a mais pessoas.